as almas que foram mortas por amor à palavra. É normal que a gente, como ser humano, como carne, ame a si mesmo. E a Bíblia diz que a nossa carne, ela não quer a palavra de Deus. Você, como ser humano, depois da queda do homem, tem aversão à lei de Deus. Quando falar a palavra, está falando da lei de Deus, os mandamentos do Senhor. A sua carne, ela não quer Deus. Você tem que entender isso. Então ninguém que está na carne vai conseguir agradar a Deus. Pastor, como é que eu faço para agradar a Deus? Você vai ter que fazer o quê? Vai ter que negar a si mesmo. Essas almas, elas foram mortas por não amar a si mesmo, e sim por amar a palavra. E Deus, por amor à palavra de Deus, por amor ao testemunho que deram. E eles clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro, santo e dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Ou seja, morreram um monte de pessoas, porque simplesmente são cristãos. Quanto mais fiel você for querer ser a Deus, menos as pessoas vão querer te amar. As pessoas gostam muito de religião. Quanto mais religioso você é, mais você se aproxima das pessoas. Quanto mais perto você estiver de Deus, menos as pessoas vão querer estar perto de você. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. As pessoas, elas amam a carne, a própria carne. E essas almas estão pedindo a Deus o quê? Justiça, vingança. E a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, os seus irmãos que haviam de também ser mortos como eles foram. Ou seja, essas estão pedindo justiça, e foi-lhes dado uma comprida veste branca, e pedido para que eles aquietem, espera um pouquinho, que ainda vai morrer mais gente. Essas coisas aqui, irmãos, você tem que entender que nesse mundo você vai ter paz quando você estiver debaixo da vontade de Deus. Mas mesmo estando debaixo da vontade de Deus, vai vir tribulações. Por quê? Porque nesse mundo jaz o maligno. A paz que nós queremos plenamente não se encontra neste mundo. Enquanto Satanás for o dominador deste mundo, a gente não consegue ter 100% de paz. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol se tornou negro, como saco de Sicílio, e a lua tornou-se como sangue. Terremoto, eclipse solar, né? Teve um eclipse solar, ou seja, a lua e o sol, eles se encontraram ali. São sinais que vão acontecer no período da grande tribulação. As estrelas do céu caíram sobre a terra, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança sobre si seus figos verdes, abalados pelo vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Na grande tribulação, quando a igreja for retirada da terra, haverá uma grande purificação na terra. Tudo que é monte, montanha, vai ser aplanado, vai ficar tudo plano, para que Deus ele implanta o novo céu e a nova terra que a Bíblia fala. Versículo 15: os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, todo servo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, diziam aos montes e aos rochedos: caia sobre nós, esconda-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do cordeiro. Eu até falei que de alguns ricos que estão construindo bunker, né, para se proteger, porque eles prevêem que realmente vai haver uma grande catástrofe. Eles querem se esconder, mas não tem como se esconder de Deus, porque é vindo a grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Agora sim, capítulo 7. Depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra,
nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo de Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Então, ou seja, essas catástrofes, esses sinais de tsunami, terremoto, eclipse, essa interferência no clima, na natureza, tudo vai ser através de anjos. Porque o reino de Deus, ele é operacional. Deus manda os anjos fazem. Então esses anjos, eles vão sair para fazer o quê? Para fazer essas coisas acontecerem. Versículo 3, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem a árvore, até que hajamos assinalado a testa aos servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Os testemunhos de Jeová falam que é eles, né? Os 144.000. Aí, eu ouvi dizer que as pessoas que saem para fazer aqueles trabalhos de casa em casa, querendo fazer culto, né? Entregando a revistinha, se eles não fizerem aquele trabalho, tem uma lista que passa lá na igreja, e aí é contado o nome daquela pessoa. Digamos que aquele mês aquela pessoa não se voluntariou para ir lá fazer o trabalho. Aí o nome dele não é contado na contagem da igreja, oi? Aí fica fora. Diz que já passou várias vezes esse número da quantidade de testemunhos de Jeová que tem na terra, e eles ficam sempre recontando, né? Para dar o sonho daqui para 4.000. Uma hora falta, uma hora passa. Aí pega os que não estão fazendo o quê? A obra, não estão evangelizando, então ele não é mais contado como 144.000. Esse número aqui não é literal, é um número profético. Está falando de um número onde atinge o povo de Israel. Está falando da nação de Israel. Aí vai dizer que da tribo de Judá havia 12.000, da tribo de Ruben, da tribo de Gad, 12.000, de Asser, Naftali, Manassés, Ruben, Simeão, Levi, Isacar, Zebulon e Benjamim. Ou seja, de cada tribo 12.000. Versículo 9: depois dessas coisas olhei, e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos, línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e do Cordeiro, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciões, dos 4 animais, prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto e adoravam a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ações de graça, honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. E um dos anciões que me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? O ancião de banco, um dos anciões, pergunta para João, e João vai dizer: e eu disse: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação. Ou seja, a igreja passa a grande tribulação. Na igreja tem aqueles que vão passar a grande tribulação e tem aqueles que não vão passar. Aqueles que vencerem serão tirados antes, vencedor. Aquele que não venceu fica para poder passar a grande tribulação. Isso não tem nada a ver com salvação, tá? O crente é salvo, acabou. Não há a menor possibilidade de um crente salvo perder a salvação. Não tem como. Ele tem que não ter sido salvo. Porque às vezes a pessoa está na igreja, mas ela não está salva. Pastor, não estou entendendo. É porque tem que ver se realmente ela acredita em Jesus. Tem gente que não acredita, não. Ele está na igreja, mas não crê. Tem uns casos aí bizarros. Tem de vez em quando sacudir para ver se a pessoa crê de verdade. Ou crê errado também, né? Pastor, como é que eu vou saber se eu creio ou não creio? Vai lá, Marcos 16, vê se os sinais te acompanham. Se
te acompanhar, porque você crê. Por isso estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre ele. Porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Só quem tiver corpo de glória, tá? Quem não tiver corpo de glória ainda vai ter choro ainda. Então o versículo diz assim: ali haverá pranto e ranger de dente. Então se tem pranto, tem choro. Para enxugar das lágrimas todos os olhos, enxugar dos olhos toda lágrima, é ter que estar em corpo de glória. Porque uma vez que você está no corpo de glória, você não tem mais sofrimento, você venceu. Capítulo 8. E havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu, de quase meia hora. Como que é contado essa meia hora, a gente não sabe, porque no céu não tem tempo, né? A impressão que João teve, que se passaram meia hora. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foi-lhe dados trombetas, 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um censário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. A nossa oração ela é colhida pelo anjo. Quando você aceitou Jesus, os anjos eles sabem exatamente quem foi salvo. Quem está salvo ele sabe. Essa é uma das funções de alguns anjos: guardar a vida dos salvos. Então, quando a pessoa está no caminho da salvação, ela está nesse processo, até ela desenvolver o propósito dela, esses anjos ficam acompanhando. Pelo menos 2, né? Tem gente que tem mais. Dependendo da autoridade que a pessoa tem, é necessário mais anjos. Jesus vai dizer assim para Pedro, quando Pedro ele corta a orelha do sumo sacerdote lá, do auxiliar do sumo sacerdote: você acha que se eu não orasse meu Pai, me enviaria 12 legiões de anjos? 12 legiões. Diz que uma legião de anjos tem aproximadamente de 4 a 6 mil. Então 2 vezes multiplicado por 12, dá mais de 70 milhões, né? Isso só para poder o quê? Socorrer ele. Você vê a autoridade que Jesus tem. Então, tem pessoas que, por causa do cargo dela, precisam de muito mais anjo, né? Pastor, mas um anjo não é suficiente, não? É porque você tem que entender que o anjo também tem um propósito dele, ele também tem que servir. E se não tiver tarefa para ele, Deus poderia fazer a igreja crescer sem nós? Poderia. Mas ele deixa a gente participar, trabalhando, evangelizando, pregando, né? Então, para nós é um prazer estar fazendo a obra de Deus. Então, Deus ele faz sua obra dessa forma. Então, quando ele viu os anjos também estão servindo. E os anjos não sabem tudo, eles também estão aprendendo conosco. Entende? Não pense que o anjo sabe tudo, não. Cadê? Versículo. Então, esses anjos que estão conosco, quando você está orando, você está chorando, ele está colhendo as suas orações e ele coloca no censário. E ele vai sai daqui da terra, ele vai até o trono de Deus. Ele precisa adentrar o trono de Deus para poder apresentar a sua oração, né? A gente acha que é automático, né? Não é, é operacional. Então a gente tem que sair daqui e tem que levar lá. Chegando lá, olha o que acontece, está escrito aqui, e veio, versículo 3, e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um censário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário
e encheu de fogo do altar, e lançou sobre a terra, e houve depois vozes de trovões, relâmpagos, ou seja, resposta. Deus, ele apresenta, joga a oração junto incessário no altar de Deus, isso sobe como cheiro suave, Deus cheira a nossa oração, responde com voz de trovão, relâmpago e terremoto. O anjo olha e fala, é como se ele escrevesse, sabe? A resposta. Ele traduz aquilo ali como uma resposta. Quando Moisés, Deus marcou com o povo do Egito, Deus tira o povo do Egito e reúne com eles lá diante do Monte Sinai. Deus falou assim, Moisés, santifica o povo. Nenhum homem se aproxima de mulher por 3 dias. Não comam, lavam suas vestes, tomam banho, purifiquem-se. E aí falou assim, marca território para que ninguém se chegue ao pé do monte. Só você e Arão vão se aproximar. Eles ficam, marcaram uma linha de segurança para que o povo não se chegasse. Deus ia descer no monte, e desceu, e iria falar com o povo. O povo ouviu o quê? Trovão, relâmpago e trevas, treva pura. O monte se tornou em treva, fogo, trovão, relâmpago e terremoto. O monte balançava. Eles, Israel, ouvindo aquilo, temeu e não queria ouvir a voz de Deus. Falou, Moisés, fala você com Deus, não é isso? Sobe lá e você fala com Deus, aí a gente vai ouvir você falar com Deus. Eles não queriam ouvir Deus falar porque temeram Deus. Então, os anjos veem isso o tempo todo. Versículo 6. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se preparavam para tocá-las. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve sarava de fogo, meteorito, né? Meteoro, né? Pedra vindo do céu em chama, misturada com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte, e queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar uma coisa como uma grande monte ardente em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte. Está ferindo a terra, feriu as árvores, a parte da agricultura, está ferindo agora o mar, está ferindo. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte dos navios. E o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardente como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre a fonte das águas. E o nome da estrela era Absinto. E a terça parte das águas tornou-se absinto, amargo, né? E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Essa estrela que caiu aqui é um espírito, um demônio, foi expulso. E o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferido até essa parte do sol. Ou seja, se o sol foi ferido, se você dividir o dia em 3, vai dar o quê? 4 horas. O dia ficou curto. Um dia de 12 horas vai ser só um dia de 8 horas. Se você pegar, amanhece às 6, né? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, menos 4, ou seja, meio-dia, entre meio-dia e 1h da tarde, o sol se põe, ficou escuro. Então, os dias vão ser encurtados com a ação desse acontecimento. Eu acredito que essa passagem, quando ela fala os dias serão desvirados, eu acredito que passa-se rápido. A gente não percebe, mas está passando mais rápido. Entendeu? É a aceleração. Agora está mais rápido. Com certeza. Você pode, eles falam que é porque é por causa da tecnologia, mas não, se você for para a roça, está acelerando mais.
É como se realmente acelerasse a terra estivesse rodando mais rápido. Eu não sei se vocês têm a mesma impressão que eu, mas parece que o domingo é pior. Parece que é assim, você já acorda já na hora de perder. É isso aí. Antigamente era muito mais. Você tinha um dia muito mais comprido. Um dia ruim, parece. Olhei. Versículo 12, né? Quarto anjo tocou a trombeta feita da parte do sol e a terça parte da lua. Noites também mais curta. A terça parte das estrelas, para que a terça parte delas se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, semelhantemente da noite. Pode ter a ver também com esse aceleramento de ficar mais curto, né? E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra. Esses três ais aqui não é um ai e um i não, tá? É sofrimento mesmo. Não é um ai e um i não. É ai de quê? De sofrimento. Dor. Por causa das outras vozes da trombeta dos três anjos que ainda hão de tocar. Versículo 9: o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela do céu cair na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha, com fumaça do poço, e escureceu o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra, e foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus, só os ímpios. E foi-lhes permitido que os matasse, não os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Diz que dói muito, tá? E naqueles dias os homens buscavam a morte e não acharam. Desejaram morrer e a morte fugira deles. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao dos cavalos aparelhados para a guerra. E sobre a sua cabeça havia como coroas, semelhante a ouro, e o rosto era como o rosto de homens, e tinha cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como o de leão, e tinham coraças como coraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de cavalos. Eu já vi explicação dizendo que são helicópteros, né? Drone. Irmãos, a gente não sabe certo o que é, mas que tem uma especulação que diz que eles estão preparando outro vírus aí, né? Para atacar. Esse povo não entendeu não. Tem uns negócios meio cabulosos aí. Eles estão preparando outro vírus para espalhar. Diz que a próxima guerra será uma guerra química, né? Não tem nada de guerra bélica, é uma guerra química, onde mais vírus, mais doença. Que eles chamam de o grande reset mundial. Mata um monte de gente para depois começar do zero. Tinham sobre o rei, o anjo do abismo, que em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Ou seja, se esses anjos que estão presos no abismo forem soltos, eles provocam o apocalipse. Satanás não tem poder sobre eles. Eles não obedecem a Satanás. Eles são pior do que Satanás. Por isso estão presos no abismo. Eles se rebelaram na segunda rebelião. Entendeu? Tinha a primeira rebelião com Lúcifer, eles se rebelam na segunda, depois que caíram. E aí foram presos nesse abismo aqui, porque eles são insubordinados. Sexta trombeta, versículo 13: trouxe o
sexto anjo a trombeta, e eu ouvi uma voz que vinha dos 4 pontos do altar de ouro, que estava diante de Deus, o qual dizia: o sexto anjo, que tinha trombeta, solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Está vendo? Tem anjos, espíritos que estão presos no rio, no mar. Se soltar, fazem a arruaça, fazem o apocalipse acontecer. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para de hora, e o número dos exércitos das cavalarias eram de 200 milhões, e eu vi o número deles, e assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre esses cavalos tinham couraças de fogo, de jacinto e de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e a sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre, que saiu da sua boca. Eu não acredito que seja algo literal, eu acredito que seja um poder espiritual, uma doença, uma praga, né? Eu não acredito que seja algo fogo literal, entendeu? O que João está vendo é um fogo para que ele possa contar, mas o enxofre, irmão, é um odor horrível. E não mata, né? E não se mistura com nada. Entendeu? A terra é cheia de enxofre, mas o odor, né, do enxofre é horrível. Já viu o gás vazando? É enxofre aquilo. O gás mesmo não tem cheiro, mas mata. Se você for tomar um gás dentro de um local fechado, a pessoa pode ser morta por inalar aquele cheiro. E como é que eles fizeram para que você percebesse o cheiro do gás? Jogaram um pouco de enxofre dentro. E aí quando o gás vaza, assim, não está vazando gás. Fecha aí. Você está longe da caatinga, né? Mas aquela caatinga não é do gás. Mas lá no inferno fala sobre o lago de enxofre. Fogo e enxofre. Aí você assimila o enxofre com algo que queimasse. Imagina você num lugar que além de estar quente, está fedendo. Entendeu? Aquele cheiro forte a gente não consegue respirar. Entendeu? Eu tenho um produto lá que eu uso para limpar reservatório de água de carro. A gente coloca água no carro, então tem um reservatóriozinho ali. Aquilo ali é difícil de limpar. Já testei várias coisas já. Soda cáustica, um monte de coisa. Nada limpa aqui. Dá uma melhorada, mas limpar mesmo não. Aí eu aprendi na internet um produto, onde é aquele ácido muriático. Você pega o ácido muriático, coloca dentro do reservatório e coloca um pouco de alumínio ali dentro. Pega uma latinha de refrigerante, latinha de cerveja, rasga ela e coloca alumínio. Ou então pega o Marmitex, tem papel alumínio, ou então pega o Marmitex, joga lá dentro lá para você ver. Aí o contato com o ácido muriático, ele entra em erupção, ele começa a ferver e sobe uma fumaça. Essa fumaça ela queima, você inala, ela queima e fede. Então nem cheiro. Entendeu? Então, ou seja, quando fala de fogo e enxofre, lá no inferno tem fogo e enxofre. O enxofre não quer dizer que ele é quente, está dizendo que é o quê? Que ele é fedorento, cheio de ovo podre. Tóxico. E tóxico. O talco de enxofre, né, que a gente usava, né, meu pai era fedorento. A gente usava o talco de neném junto para amenizar. Então, quando está falando aqui que eles soltavam fogo e enxofre, está falando que além de ser algo que causa dano, o fogo causa dano, ainda por cima tem um odor, né? Fumaça de enxofre. Por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saiu da boca das suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na sua boca,
e na sua cauda, portanto a sua cauda, semelhante às serpentes que tem na cabeça, e com elas danificavam. Os outros homens que não foram mortos por essas pragas, o que eu falei? Que eu não acredito que é algo, eu acredito que seja algo tipo doença mesmo, praga. Entendeu? Esses espíritos vêm trazendo o quê? Praga. Boa parte do resultado de uma macumba são acidentes de trânsito. Acidentes. A pessoa vai lá e faz um trabalho, uma macumba, para destruir o vídeo de alguém. Alguém pode ter na mente que o diabo vai lá e vai matar ela. Tá, ele faz, mas ele faz como? Algo físico, provoca um acidente. Do nada a pessoa cai dentro de casa, quebra uma fratura exposta. Ela está passando um sinal no trânsito, bate a moto e capota. Do nada o carro quebra. Ou seja, algo que é espiritual, provocado por um espírito, mas que tem uma reação física no mundo espiritual, no mundo físico. Então eles são espirituais, os anjos são espirituais, mas eles vão agir com um poder que causa dano físico através de quê? De praga, de doença, de bactéria, né? Eles manipulam esse tipo de coisa. Peraí, aonde? Cadê? E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das suas obras, mas para não adorarem os demônios, não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios, os ídolos de ouro e de prata, de bronze, de pedra, de madeira, nem por ver, nem por ouvir, nem por andar. Versículo 20: os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios, ídolos de ouro, de prata, de bronze, pedra preciosa, nem podem ver, nem ouvir e andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices, né? O arrependimento é algo divino, irmão. Não é mérito de ninguém se arrepender. Entendeu? Vou falar aqui uma coisa para te chocar, pode? A pessoa, para se salvar, ela nem precisa se arrepender. Entendeu? Porque a gente acha que ela tem que se arrepender para ser salva. Eu já vi isso, já alguém pregar isso aí. Se não tiver arrependimento, não está salvo. Arrepender, né? Aí a pessoa não se arrepende. O que é arrepender? Ela tomar a decisão de parar de pecar. Pô, estou indo por esse caminho que está errado, cara. E o arrependimento real, ela tem uma mudança. Ela volta para trás. A pessoa toma a decisão de parar de fumar, parar de beber, ela não quer mais mexer com isso. Ou seja, ela sabe que essas coisas estão indo para o caminho de perdição. Então ela faz o que? Ela se arrepende, ela muda a rota dela. E a gente bem sabe que tem muita gente na igreja que está na igreja, que aceitou Jesus, mas não está arrependida. Ainda. Porque o arrependimento é algo que é gerado em nós por Deus. Não está no homem o arrependimento. Tem um versículo em Romanos capítulo 2 que diz assim, a bondade de Deus te leva ao arrependimento. A bondade de Deus te leva. Então, eu não consigo me arrepender. Você tem que pedir a Deus. Senhor, me dá poder de me arrepender dos meus maus pecados. Aí Deus te concede o arrependimento. E aí você faz o quê? Pessoas que não ceiam, elas não se arrependem. Por que quem ceia acaba parando de pecar? Porque Deus gera nela o que é esse arrependimento? É a clareza, a consciência que o pecado está lhe fazendo mal. Então ela sente o desejo de largar aquilo. Isso é gerado por Deus, não está em nós. Então eu dizer assim, não, a pessoa para ser salva, ela precisa se arrepender. É mentira. Porque o arrependimento não está nela. Tem gente que busca arrependimento e não acha. Está escrito aqui,
Esses não se arrependeram do quê? Por que não se arrependeram? Porque o coração deles era tão duro que Deus não gerou neles arrependimento. Por que Judas não se salvou? No sentido de ele foi se matar. Porque ele não achou arrependimento, ele tinha remorso. Arrependimento não. E Pedro? Ele se arrependeu. Porque Jesus gerou nele o ar. Esaú vendeu sua primogenitura. Esaú vendeu a sua primogenitura. E a Bíblia diz assim: e buscando com lágrimas, não achou arrependimento. Não confunda remorso não, tá? Remorso com... O remorso é algo gerado pela carne. É aquela dor que eu sinto momentânea por ter errado. Mas isso não é arrependimento. Arrependimento, ele te leva a mudança de caráter. Tem muita gente que não está arrependido, porque não foi gerado pelo arrependimento. Quando eu sei, Cristo já me arrependimento, eu me converto. Você cai em si, você fala: cara, eu tenho que parar de fazer essas coisas, isso está errado. Eu tinha um defeito, até um tempo atrás, que eu vi maldade. Aliás, eu nem via que eu fazia isso. Até que Cristo gerou em mim arrependimento. Falar mal dos outros. Eu falava e não percebi que falava. Para mim era normal. Não era mal, porque era verdade. Entendeu? Eu chegava aqui, quando chegava para o pai, eu dizia: rapaz, você viu lá o Maicon, sem vergonha, você está pilando, não paga. Eu olhei, falava para o Braz. Até que Cristo disse: o que você está fazendo é maldizer. Tu tem que falar do mal do Maicon para o Braz. Eu falei: vamos chorar por esse lado. E a Bíblia diz o quê? Que os maldizentes não herdarão o reino. Aí eu falei assim: eu tenho que me corrigir. Eu não tenho 100% liberto. De vez em quando eu me pego falando, eu vou e corto, eu me corto. Eu quero parar de fazer esse negócio. Tem que ficar me vigiando o tempo todo, porque a gente é tentado fazer o quê? Falar o mal que a pessoa fez. Quando você fala mentira, é o quê? É calúnia. Contar a verdade do mal que ela fez é maldizer. Que é o que o jornal faz demais, né? Fala o mal que a pessoa e te fala que é notícia. Entendeu? Mal, mas não fala o santo. Então, como é que eu venço essas coisas? Ceando e pedindo a Deus que gere em mim arrependimento. E aí você pode fazer todas as ações de pecados que a pessoa comete. É a mesma coisa que eu estou fazendo. Eu tinha o pecado de furtar. Furtar, deixa eu ver. Roubar é pegar com violência. Furtar é você pegar sem a pessoa saber. Entendeu? A Bíblia fala que tem diferença. Roubar, quando eu furto, eu pego sem falar que peguei. Entendeu? Quando eu roubo, eu pego você vendo com força. Eu fui roubado ou furtado? Se eu peguei a carteira dele sem ele saber, eu furtei. Por isso que quando... Tem que ter diferença por quê? Porque tem crime que é classificado com furto com violência ainda. Entendeu? Tem um rapaz que ele faz pegadinha na internet e ele pede por gentileza que está furtando, que está roubando a pessoa. Você me entrega o celular, esse é o roubo, tá? Você está sendo assaltado. Mas faz, eu não vou fazer violência. É a piada que ele está fazendo, um jogo. A pessoa vai entregar e diz: eu fui educado com você. Você vai falar que eu te roubei com educação. Eu não te fiz mal. É uma pegadinha, mas por que eu estou falando? Porque muitas vezes o ladrão vem com violência. Furtar é o quê? Furtar é pegar sem falar, se pegar escondido. Pegar sem a pessoa saber. Se eu pego um celular e ninguém viu, eu acho que ninguém viu, isso é um furto. Se eu pego e falo: me dá, me entrega, é roubo. Então eu tinha um problema de quê? De furtar. O que é furtar? Pegar sem a pessoa perceber. Entendeu? A pessoa ia colocar combustível e aí na hora de colocar, eu sempre colocava quebrado, nunca colocava valor exato. A não ser que a pessoa pedisse exato, R$10. Entendeu? Quando ela falava: enche o tanque, aí eu podia colocar 50, redondo eu colocava 48 alguma coisa. 60, cabe 70, eu colocava 67 e alguma coisa. Por quê? Na hora do cheque eu colocava R$2 a mais. Comprei o cheque, ele já zerava a compra.
O doutor na cabeça, deu quanto? Deu 67, 69,37. O cara não ia R$2. Isso já é um pouco. Porque o pouquinho não percebe. Nossa. Entendeu? O pouquinho. Entendeu? A gente vai pensando. O pecadinho. A mentirinha. Falar um pouquinho mal, a gente diminui para poder achar que fazer aqui é pouco. O pecado tem tamanho não, né? Entendeu? É a mesma coisa. Pastor, como é que você foi liberto? Irmão, eu adorava 50 centavos. Eu peguei 50 centavos do troco. Faz de conta que eu estava vendo. Arredondava. A marmita custava. Do cliente era 11,50. O cliente dava 12. Eu dava a marmita para o cliente e ficava com 50 centavos. Não dava. Se ele falasse o troco, eu falava, peraí, deixa eu ver aqui. Fazia de conta que estava. Não, já estava lá, já sabia que estava lá. Tirou na próxima, pode. O cara esquecer. Era 50 centavos. No final do dia, 10 vezes 50 centavos, deu R$5. Nossa. E aí, pastor, como é que Deus te libertou? Sujar um pouco. O Espírito Santo talvez falou comigo assim, meu filho, eu tenho muito para te dar. Mas o que está te prendendo são as migalhas de Satanás. Você está se contentando com um pouco que o diabo te dá. E aí, aquele irmão, é como se, a impressão que eu tive é como se o Espírito Santo pegasse, você não olha para fora? E eu virei para dentro. É como se as minhas vistas entrassem para dentro. E eu me vi de dentro para fora. De dentro para fora. É como se eu estivesse me olhando por dentro. E eu chorei muito, porque eu fiquei muito envergonhado. E era algo normal. Eu fazia isso aqui, ó. Furtava com prazer. Me deleitava no pecado. Vamos voltar atrás para devolver aquele cliente. Aí, daquele dia em diante, eu falei assim, Senhor, a partir de hoje, nunca mais me dê coisas. Eu não vou mais aceitar as migalhas de Satanás, eu quero tua riqueza, o Senhor tem para me dar. E aí, pastor, beleza? Não, aí agora vem as provas. O que tinha de bandeja, de centavo, de sabe, irmão, é muito difícil. Não, olha aqui, leva de volta o troco. O troco era muito. Devolver o troco. Uma vez, eu fui passar uma compra no supermercado e a mulher não passou a carne. Eram 3 espécies de carne. A de 70 e poucos reais ela não passou, era mais cara, ela não registrou. Irmão, a minha consciência na hora, ela não passou a carne. Aí eu peguei a nota, foram um dia de luta. Foi assim, olha aqui, cheguei em casa, olhei para aquilo me agoniava. Eu fui para o canto da cozinha para casa, conversando com o Espírito Santo tem que devolver. Eu falei assim, vamos orar, é a bênção. Foi Deus que nos deu. O Senhor está te provando. E aí, vai passar no teste ou não para? Aí por fim o Espírito Santo desceu. Eu falei, tá bom. Tem jeito que você me deixa quieto? Vamos lá. Porque as primeiras vezes o Espírito Santo até deixa você brigar. Fui lá, peguei a carne, eu não levei a carne, eu levei a etiqueta. Botei a carne no negócio, arranquei a etiqueta. Fui lá no supermercado, procurei o gerente. Falei assim, eu queria conversar com o gerente veio e falei assim, aqui ó, eu fiz essa compra tal dia, a moça do caixa, ela acho que ela não registrou a compra, eu queria pagar. Ela falou, o quê? Pagar. Ela, aqui, não está constando a nota, eu comprei a carne, essa carne aqui ela não passou. Aí ele olhou e falou assim, qual caixa? Eu falei, não interessa, a culpa não foi dela, a culpa foi minha. Mas como assim? Ela não passou? Eu falei, sim, mas eu vi que não tinha passado na hora, só queria chegar em casa, conferir, tive certeza que não é. Dá para o senhor cobrar por gentileza e ir embora? O cara falou, pegou uma maquineta. A gente está normal a pessoa reclamar que passou, né? Nunca vi ninguém devolver, vim aqui voltar para dizer, falei assim, amigo, não sou eu, é Jesus. O mérito não está em mim, eu por mim ficaria com a carne. Mas Deus que eu sirvo não permite que eu faça as coisas. É dele o mérito, é meu não. É assim. E essas coisas, pastor, a gente tem que verdadeiramente perguntar a Deus. Porque se você para num lugar e pergunta a alguém, você é trouxa. Aquela pessoa que está com um cão no corpo, vai e fala. Aconteceu comigo no supermercado aqui uma vez. Eu saí de lá, né, às pressas, peguei o troco e tal. Aí só que quando eu já fui chegando aqui, eu tirei e falei, gente, nem confio o troco. Eu falei, uai,
Eu dei tudo pra mulher, a mulher me botou assim do outro. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Aí eu cheguei lá no mercadinho que era outro e tinha uma pessoa. E eu falei, ô fulano, olha só, isso aqui tá errado, não foi? Ela tinha que me devolver tanto. Aí ela, sim, tu vai fazer o quê? Eu falei, uai, o óbvio tem que voltar para devolver. Ah, mas você é muito bestalhada, rapaz. Uma culpada não foi você, uma mulher. Por isso que está desse jeito, você Você vai é ficar muito pobre. bestalhada, você teve que ir e agora você vai devolver. Eu falei, uai, mas não é meu, não tem que ficar. Ah, só você mesmo que é besta. Eu falei, daquele momento eu fui mais que eu fiz. Sei Deus. Aí quando eu cheguei lá, a moça, né, falou assim, me chama de Baiana, é o que, Baiana? Eu falei, eu quero falar com você rapidinho. E tava fechando caixa. Assim. Aí eu falei, não, você me devolveu 50 mais. Aí ela, você tá mentindo? Eu falei, olha aqui, a mulher só faltou ajoelhar assim de agradecimento e tava quase fechando o vídeo. E falta um caixa, e Não falta um é a caixa. gente, não é coisa da gente. É porque assim, é o que eu falo, é o caráter. Não precisa um outro saber. Você e Deus, você sabe que está errado, então toma vergonha na sua cara e devolve para nós ser. A sua consciência, no momento, ela registrou. Isso aí foi registrado lá. No dia do juízo. Essas coisas todas vão ser trazidas à tona, porque o que a gente guarda, que é a nossa mente, que é só, a gente acha que só Deus sabe que a nossa mente vai ser exposto. E lá eu vou saber que você, né? A Bíblia diz, serão abertos os livros. Tem texto na Bíblia que diz que a intenção do coração será revelada. Então, com que intenção você fez tal coisa? Entendeu? A Bíblia diz assim, ó, havia dois no campo, um ficou e o outro não. Dois no campo está dizendo o quê? Estão trabalhando. E por que um subiu e o outro não? Porque é a intenção do coração. Então, a intenção com que você faz as coisas. Deus, ele não adianta, é aquilo que a gente fala, a gente se honesto, a gente pode não ganhar em nenhuma área, mas Deus vai e usa outra coisa para a gente ganhar, é igual ele. Já achou muito negócio de dinheiro, muita carteira, muita coisa, e graças a Deus sempre já foi de devolver, das pessoas ficarem assim, de uma ponto dizer para ele aqui na lotérica, uma vez, pode ter certeza, que teu nome está no livro da vida, porque isso aqui que você fez, ninguém faz não, é errado. Mas também no dia que a carteira dele sumiu, que foi um auê, a gente ficou tudo doido, documento de carro, tudo, mesmo monte de coisa, foram até um lugar, foram pegar o número e ligaram para ele, para encontrar, para devolver a carteira também. Sim. Olha aí como é que Deus faz. Deus Retribui. A gente colhe o que planta. É sobre isso. É isso aí. Então, esse arrependimento que é gerado pelo Espírito Santo é dessa forma. À medida que você vai ceando, você vai confessando a Deus, Deus vai tirando o seu coração. E é tudo. Por isso, quanto mais você é sincero com Deus, mais você expõe a Deus as suas mazelas, Deus vai tirando. Tem muita coisa na minha vida que Deus foi tirando dessa forma, mostrando para mim que eu estava errado. Comportamento, muita coisa que a gente vai, à medida que a gente vai vivendo, Deus vai falando, vai mostrando, e você fala, pô, eu tenho que parar com esse negócio. É que é Deus te mostrando. E não adianta eu falar do Brás, é ele com Deus. Por isso que a Bíblia diz assim, examina-se o homem, cada um a si mesmo, ou seja, é você que tem que examinar. Não é o irmão que tem que examinar o outro. É claro que existem pessoas que têm coisas que estão explodindo para fora de errado. Todo mundo está vendo o que está fazendo de errado. Mas tem coisa que está dentro da gente. Versículo, cadê? Para onde? Está no 10. Agora no 10. O senhor leu lá do início. Tá, vamos parar por aqui? Então, grava aí.